Na verdade, é uma pergunta o tema da pregação hoje, né? Quem é Jesus? Isso aqui é de fundamental importância, você saber quem é o Deus ao qual você crê. Por quê? Pedro vai dizer assim, que é de suma importância que nós venhamos a estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Ou seja, se alguém de fora pergunta para você por que você é cristão, reformado, protestante, calvinista, você precisa saber o porquê. Então é de suma importância saber quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Vamos lá então, Lucas capítulo 9. Eu vou ler o versículo 7 até o 9, depois a gente vai para o 18. Você vai ver que no meio desses dois aí tem a parte da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi o que eu preguei a semana passada. Então a gente vai ler essa passagem e vamos direto lá para o final já. Lucas capítulo 7, capítulo 9, versículo 7, perdão, irmãos. Lucas 9, 7. Diz assim a palavra do Senhor. O governante Herodes soube tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam, Elias apareceu, e outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Agora vai lá para o verso 18. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas que reviveram. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, o Cristo de Deus. Verso 21. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhe, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Herodes queria saber quem era aquele homem. Uma multidão que estava ali também queria saber quem era aquele homem. Jesus pergunta aos seus discípulos, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Então eles replicam, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, um dos profetas. E então ele vai diretamente aos seus discípulos e diz, e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui Cristo é a palavra grega para Messias, no Antigo Testamento hebraico, é Messias, ou seja, que Pedro está dizendo tu és o Messias prometido, aquele que viria salvar a humanidade dos seus pecados, não do Império Romano, mas dos seus pecados. E você reparou? Herodes, um rei, ele teve a oportunidade de conversar com Jesus Cristo, de estar diante dele, de fazer perguntas a Jesus Cristo, e mesmo assim, ele não soube, não descobriu quem era aquele homem. Para provar para mim e para você que, às vezes, nós podemos estar perto de um lugar onde Jesus de fato esteja. Nós podemos ter inteligência como o rei tinha, ou podemos ser o povão como era essa multidão. Só que, tanto o rei como o povo, ambos estavam perdidos, querendo descobrir quem era Jesus Cristo. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer, às vezes, com pessoas que têm anos de igreja, anos de caminhada cristã, anos de comunidade, de estar envolvido, e às vezes de forma atuante na obra de Deus, e mesmo assim não saber quem é Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto, nós vemos algumas personagens que eu quero falar de cada uma. Põe o primeiro, por favor. A primeira personagem que nós vemos aqui é Herodes, o tetrarca. Ele era rei de uma quarta parte, né? Tetrarca vem de tetra, governava uma quarta parte de um reino. Ele pergunta, quem é este? E no Evangelho de Mateus vai dizer que ele mesmo responde. Ele diz, eu tenho certeza, este é João, a quem eu mandei decapitar. Ou seja, ele está falando, esse rapaz é uma assombração. É Jesus Cristo que acabou, é João Batista que acabou ressurgindo. A Escritura vai dizer que este homem se esforçava para saber quem era Jesus. Se esforçava. Ele ouvia. João Batista preso, ele ia perguntar a respeito lá, ia conversar com João Batista e ouvir a respeito do Evangelho. Jesus Cristo está aqui, então a Escritura diz que ele procura ver
quem era este homem. Ele estava naquele grupo de pessoas que se aproximavam de Jesus Cristo, todavia com um objetivo errado. É o que acontece hoje em muitos lugares e com muitas pessoas. As pessoas se aproximam de Jesus Cristo, querem saber quem Ele é, querem saber qual o poder Ele tem, todavia com um objetivo totalmente errado. Herodes vai dizer à Escritura que ele ficava feliz em ouvi-lo, no caso João. Vai falar que ele queria ver Jesus Cristo há muito tempo e por isso ele procura. Então ele vai atrás de Jesus Cristo, só que mesmo o ouvindo, não houve uma conversão, não houve uma transformação, não houve arrependimento de pecado. E no outro evangelho, no evangelho de Marcos, vai dizer que ele faz várias perguntas a Jesus Cristo. Ele queria indagar, saber quem era, e ele queria, acima de tudo, ver um sinal. Não estou falando aí que você é o Cristo. E o Messias esperado, ele faz milagre, faz alguma coisa aí para que a gente possa ver. Sabe qual foi a resposta de Jesus diante desta indagação? Um silêncio sepulcral. Não falou absolutamente nada. E por conta de Jesus Cristo não responder ao rei, diz a Escritura que Herodes o despreza, escarnece, coloca nele um manto, para escarnecer mesmo. Porque ele estava ali querendo ver Jesus com uma motivação errada. Talvez por conta de culpa. Não é isso que acontece com muitos? Muitos vêm para a igreja por conta de uma culpa. Herodes talvez estava assim na cabeça dele. Puxa, eu já matei um, né? Já arranquei a cabeça de João. Eu preciso dar um jeito ali de ficar pelo menos igual ali na balança com Deus. Porque eu sei que eu estou negativo. E então, ele vai ouvir Jesus Cristo. É por esse motivo que muitas vezes procuram a igreja. Porque eles sabem dos seus erros, dos seus pecados. Então eles pensam da seguinte maneira: olha, tá certo, eu errei aqui desse lado, errei bastante. Então eu vou dar uma compensada. Até contribui. Você fala que tem que trazer dinheiro, rapaz, traz. Simplesmente por conta de culpa. Talvez por conta de medo. Você imagina a cabeça deste homem. Ele ficava imaginando João Batista para tudo que é lado. E então quando eles dizem, olha, tem um outro aí, automaticamente ele já viu aquela cabeça no prato passando na frente dele. Então por medo, ele busca Jesus Cristo, ou talvez também por curiosidade. Não é isso que muitos fazem? Eles buscam Jesus simplesmente por curiosidade. Olha, eles estão falando para mim que este Deus dos cristãos é poderoso, faz milagre, então eu também quero conhecê-lo. E às vezes eles vêm com aquele simples objetivo de aliviar algum sentimento negativo que possuem. Se verem livre de culpa. Mas muitos, a maioria, não querem saber de Deus de verdade. A maioria das pessoas que entram numa igreja, elas não estão preocupadas em conhecer a Deus. Elas estão preocupadas apenas em resolver os seus problemas. Estão preocupadas apenas em se sentir bem. Porque, convenhamos, é bom começar o ano cultuando a Deus para que, por mais que eu não venha depois o ano inteiro, mas pelo menos indo uma vez, Ele abençoa o resto do ano. Então, eles vêm com aquele objetivo de que, olha, eu pequei bastante, é verdade, mas eu vou lá que toco umas músicas, ai, meu Deus, eu saio de lá até leve. Eu ouço uma palavra que vem de encontro ao meu ego e o infla ainda mais, então eu saio dali melhor. Repare que o padrão de muitas pessoas para escolher uma igreja hoje, não é se a igreja é uma igreja bíblica, não é se a palavra é exposta corretamente, mas é se elas se sentem bem naquele ambiente. Se tem culto de jovens no sábado à noite, se os irmãos recebem-nos bem, se o pastor é legalzinho, de vez em quando solta uma piadinha, gente, é tudo que eles querem. Querem apenas se sentir bem. Porque ninguém, no fundo, vem com o intuito de conhecer verdadeiramente o Evangelho. Esse foi o objetivo de Herodes. Mas não apenas ele, nós também vemos o povo. O povão também estava ali. Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Ó, Senhor, estão falando um monte de coisa aí. O povo também tinha suas respostas. E eles diziam, João Batista, Elias ou um dos profetas.
No capítulo 9 aqui do mesmo evangelho, mais para frente, Pedro ele vai repetir mais uma vez isso. Porque o povo de fato acreditava. Acreditava em Jesus Cristo, mas que ele era apenas um homem. Olha, precisamos ver quem é este homem diferenciado. Eles não acreditavam que era Deus, acreditavam que era um homem. Alguns pensavam que João tinha voltado à vida ou que um dos profetas tinha ressuscitado. Ou seja, aquele povo, meu irmão, acreditava até em ressurreição de morto. Mas não acreditava no Evangelho. Nós temos aqui algumas verdades de suma importância que nós tiramos desse texto. A primeira coisa é que, põe ele por favor, Miguel, a primeira coisa é que a multidão não conhecia Jesus Cristo. O povão não conhecia. Por mais que eles fizeram um esforço, tanto Herodes como o povo se esforçaram, mas eles não tinham conhecimento de quem Jesus Cristo era. Eles foram ao deserto, meu irmão, para ouvir a pregação, tanto de João como de Jesus. Eles saíram de suas casas, não foram para sentar numa cadeira confortável como essa, num lugar com ventiladores. Eles iam atrás de Jesus Cristo e Jesus Cristo andava para dedéu. Foram atrás dele. A Escritura vai dizer que a multidão não dava sossego. Jesus Cristo às vezes pegava um barco, ia de uma praia a outra, então quando ele chegava o pessoal já tinha corrido por terra e estava ali esperando. Ou seja, o povo tinha sede para saber quem ele era. Mas ainda assim Jesus Cristo foi um desconhecido aos olhos daquela multidão. Mesmo o povo querendo conhecê-lo, porque a ignorância não é uma propriedade apenas do povão. Porque aqui nós vemos Herodes e o povo. Os dois buscando e os dois não encontrando. Outra coisa que nós vemos é que nem sempre o problema é do pregador. Porque é isso que normalmente as pessoas falam. Diante das pessoas não se converterem, não terem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, diante de um povo perdido, o que normalmente se ouve é o seguinte: as pessoas têm se perdido porque os pastores são picaretas, os pastores são pilantras. Isso é verdade? Em muitos casos é, sabemos que é verdade. Você pode me acusar, talvez, de uma interpretação duvidosa. Sim. Ó, pastor, eu não entendi muito bem. Você pode me acusar de uma interpretação errada, e por conta disso você não ter entendido o Evangelho. Tem essa possibilidade? Tem. Mas aqui não estamos falando de um homem falho comum como eu, estamos falando de Jesus Cristo. Ele era o pregador, falando a respeito dele mesmo, e ainda assim a multidão diante dele estava perdida. Mesmo diante de Jesus, ou seja, não podemos ficar responsabilizando sempre o pregador. E se você ler a Escritura, você vai ver que, via de regra, a Bíblia responsabiliza os homens pelos falsos profetas. Eu tinha muita dó das pessoas que eram enganadas por esses picaretas. Arrancavam o dinheiro do povo mesmo, eu ficava lá, gente, que dó desse povo. Mas o que a Escritura vai dizer é que só existem esses homens porque o povo é tão picareta quanto. Atraímos os nossos semelhantes. Paulo, ensinando a Timóteo, um filho na fé, um pastor mais novo, Paulo vai dizer assim, olha, nos últimos dias as pessoas cercar-se-ão de falsos mestres, mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, elas vão ser atraídas por pessoas que pensam iguais a elas. Eu já devo ter dado esse exemplo aqui, mas eu lembro uma vez, ouvi uma irmã, ela dizendo que ela queria processar uma igreja específica que pede muito dinheiro. Por quê? Porque o pastor tinha prometido para ela que se ela entregasse o seu sacrifício, e era um dinheirão na época, ela em 6 meses, se eu não me engano, ia receber 3 vezes mais. Uma promessa sem cabimento. Só que você ouve uma promessa dessa, meu irmão, o que rende 3 vezes em 6 meses? Nem investimento em bolsa de valores, Petrobras, Vale do Rio Doce, nada dessas coisas rende. E então, por conta dela não conseguir esse objetivo, o que ela fez? Vou processar a igreja. Você percebe que essa moça ela é tão errada quanto aquele pastor? Não há diferença de um para o outro. Ela não estava ali contribuindo para que o reino pudesse avançar, mas estava fazendo do gasofilácio, da casa de Deus, a bolsa de valores. Pô, eu vou investir, vou ganhar mais aqui. Aí então Paulo vai dizer, olha, nos últimos dias, essas pessoas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se entregarão às fábulas, não irão querer ouvir a verdade.
E é isso que as pessoas mais detestam, a verdade, porque o Evangelho nos confronta, nos tira da zona de conforto. Você vem achando que você é uma pessoa boa, comparada com o vizinho, você é um maconheiro. Só que então você ouve o Evangelho que confronta o seu pecado, que diz que o adultério não é apenas quando você vai com uma moça, com um rapaz para um motel, mas quando o motel entra dentro da sua consciência, do seu coração, e você vê diante daquilo, gente, então o desejo de algo que não é meu já é pecaminoso. E você descobre que é. E as pessoas não gostam de ouvir. Detestam ouvir a verdade. Mas como eu disse, o povo não é vítima dos falsos profetas. Falsos profetas são juízos de Deus sobre uma nação ímpia que não quer saber de ouvir a verdade. Outra coisa que nós vemos é que a massa, o povão, é guiado apenas por coisas terrenas. Olha o que vai dizer no versículo 21. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. Que ele estava dizendo, olha, não contem para as pessoas que eu sou Messias. Pedro já acabou de dizer, tu és o Cristo. Aí Jesus vem e diz, olha, mas não contem isso para ninguém. Eu sei que você pode pensar assim, mas por quê? Sendo que depois nós vemos constantemente Jesus, ordenando, agora falem quem eu sou. Mas apenas depois da morte dele. Só que enquanto ele estava vivo, ele disse, não contem isso às pessoas. William Hendrickson, quando ele vai explicar esse texto, ele diz assim, olha, depois da ressurreição, que Jesus fala, olha, só depois que eu ressuscitar. Por quê? Porque ela provaria que Jesus não era um Messias político, e que ele não viria salvar Israel do Império Romano, mas do seu pecado. E era isso que Jesus queria demonstrar. Eu vim não para salvar vocês da escravidão do Império Romano, porque é isso que às vezes nações oprimidas esperam, o Salvador da pátria, que nos livre da opressão do governo. E eles também tinham a mesma interpretação. Jesus Cristo diz, olha, não digam a ninguém que eu sou Messias, por quê? Porque eles vão pensar que eu sou apenas alguém político, que vim aqui restaurar a sorte dessa nação, e não é isso que eu vim fazer. Eu vim, na verdade, salvar o povo dos pecados deles. E havia várias profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso, eles tinham esse anseio. Você imagina, eles sendo oprimidos durante anos, mas eles sabendo, olha, há promessas que um dia virá alguém, que um dia virá o Cristo, que um dia virá aquele que vai nos libertar. Por exemplo, uma das profecias era a seguinte, um rei da semente de Davi se levantará e estabelecerá o reino de Deus para libertar o seu povo. Então eles com aquilo em mente, um dia alguém da semente de Davi, essa pessoa vai se levantar e vai estabelecer o reino de Deus. E eles olhavam a opressão do Império Romano e interpretavam da seguinte maneira, o dia que este libertador vier, não seremos mais escravos de ninguém. Show socialismo. Não era essa a interpretação. O sentido real era, meu reino não é deste mundo, ou seja, Jesus Cristo veio salvar as pessoas do pecado e estabelecer um reino espiritual, ou seja, a igreja. Este é o reino de Deus. É por isso que ele disse, o meu reino não é daqui. É por isso que ele não aceitou ser coroado, ser nomeado rei, porque ele dizia, o meu reino é espiritual, é algo muito maior do que isso. Por isso que ele falou, não contem às pessoas que eu sou o Messias. Tanto é que em João capítulo 6, as pessoas queriam vir proclamá-lo rei. Ele disse, não é para isso. Da mesma forma que aqui, as pessoas achavam que a única libertação que existia para o povo era uma libertação política, social e financeira, muitos vêm para a igreja achando a mesma coisa. Que a libertação que Jesus Cristo nos dá é uma libertação de vício. Cremos que ele faz, mas não é só isso. Que ele vai libertar a gente, talvez, de um governo opressor. O Messias da teologia da prosperidade, ele vem libertar você da pobreza. Vem libertar você da vergonha de, mais uma vez, começar um ano com um carro velho, sem ter trocado de carro. E repare que o Messias da teologia da prosperidade tem até música para ele. Sabor de Mel, já ouviu? É aquela música, é um hino deles. O que é a libertação ali? É aquele que te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você vê bem, com dinheiro, com carro novo, você vai se arrepender. Esse é o Deus deles. A massa não quer saber de libertação dos pecados. Falei para os irmãos, né? Devo ter falado também toda vez dessa ilustração. Ilustração não é um exemplo.
pastor está chamando as pessoas para darem testemunho na igreja. Então disse assim, olha, qual é o seu testemunho? O rapaz contando. Eu cheguei aqui quebrado. Eu cheguei aqui morando de favor no fundo da minha sogra. Hoje eu tenho uma casa, tenho uma empresa, eu tenho um carro e minha esposa tem um carro. Chamava o outro, e você, qual o milagre? Olha, eu cheguei aqui, um andarilho, mas eu fiz a campanha lá do Congresso para o Sucesso. E prosperei. E avancei. Hoje tem não sei quantos funcionários. Então chega uma senhorinha e ele diz, qual o milagre? É aquela senhorinha na humildade diz assim, Jesus me salvou dos meus pecados. Eu era uma pecadora, só que eu fui salva, lavada pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu não carrego mais a culpa, o fardo deste pecado. Deus me salvou. E o pastor retruca, não, mas conta a bênção agora, irmã. Qual o testemunho de bênção? É porque para muitos isso aqui não é bênção. Bênção é apenas algo financeiro. Repare que os cultos que lotam é o culto da dupla honra. Meu irmão, coloca isso aí no YouTube, no Instagram para você ver. O ano que Deus vai te honrar, te exaltar. Está abarrotado de gente aqui no domingo. Cheio, pode ter certeza. As postagens que mais dá comentários nas redes sociais é aquelas. Se você crê que Deus vai te honrar esse ano, diga amém. Meu irmão, é centenas de amém ali. As minhas, às vezes, dá 15 curtidas, é muito. Porque o povo quer isso. O povo quer ser exaltado. Não quer saber de ser liberto do pecado. O cristianismo não tem a ver com felicidade social. Não estou dizendo que Deus não possa nos prosperar e nos abençoar financeiramente. Isso é um absurdo. Semana passada eu preguei disso. A passagem anterior, nós vimos a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que nos define como cristão não pode, não deve ser quanto nós temos no banco. O carro que andamos, se a casa é própria ou não. Oh Deus, se isso é o que define o nosso cristianismo, quão fútil é a nossa religião. Quão pequena é a nossa religião. Agora, ser massa, ser povão é justamente isso daqui, estar preocupado apenas com coisas materiais. Esse povo aqui, ele era guiado pelo estômago. No sentido de que, olha, eu quero apenas satisfazer os meus prazeres. João capítulo 6, o evangelho vai dizer assim, Jesus afirmando, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Você sabe, o sinal, ele era uma comprovação de que Jesus era Deus. E o povo foi procurar Jesus Cristo porque Ele nos dá pão. Ele nos alimenta. Ele nos sustenta. E você pode ter certeza, onde houver um louco oferecendo pão, sempre vai haver esfomeados querendo ser alimentados. Sempre vai haver. A massa, ela não quer saber de buscar as coisas espirituais. Não quer saber de buscar coisas transcendentes. Elas querem apenas resolver os seus problemas. Querem apenas prosperar. Esse é o objetivo de muito. Tanto é que você pode ver, hoje em dia no meio cristão, o símbolo de um cristão fiel é que ele é próspero, para muitos. E se você é quebrado, é o quê? É a teologia dos amigos de Jó. Tem pecado aí, rapaz, tem certeza. Não é isso? Eu cansei de ver reunião de pastores. Olha como que Deus tem abençoado o pastor falando de tal, porque a igreja dele com 800 pessoas. A outra igreja com tanto. Esse era o símbolo da bênção. Se o pastor estava saindo com a irmã da igreja, isso menos importava. O que importa é que, se tem gente entrando dinheiro no caixa, a igreja comprando as coisas, isso é um sinal de bênção. Eles não sabem olhar para aquilo que é transcendental, para aquilo que vai além do físico, do metafísico. Eles jamais vão conseguir entender uma das maiores referências para mim, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones morreu no século passado, ele era médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. Ou seja, ele cuidaria da família real depois desse médico, ele era o assistente. Então, um médico, e não qualquer médico, assistente da rainha, ele decide abandonar a medicina, abandonar uma carreira promissora, sabe para quê? Ser pastor. Pregar o evangelho. A massa não entende isso. Por quê? Porque eles acham que a vida cristã se resume à prosperidade e a status. Eu sei que alguns não buscam talvez o prazer de dinheiro,
Mas quantos não buscam outros prazeres? As pessoas do mundo. A vida delas, uma vida boa para elas, é simplesmente ser como Dom Juan, é uma mulher por noite, isso aí que é vida. Não sei se você viu lá na farofa da GK, não sei nem se é assim que fala. A mulher, mas feliz da vida porque pegou 48. 48. Esse é o prazer que o mundo procura. Às vezes o prazer de uma vida íntima, às vezes o prazer de conquistas. Vi uma vez uma ginasta brasileira que, para que ela pudesse chegar bem nas Olimpíadas, com chances de medalha, ela durante 2 anos se absteve de tudo. Refrigerante, x-salada, bolacha, traquinas, acabou, biscoito, acabou. Até de relacionamento. Tudo. E conseguiu. Ganhou. Para muitos, este é o prazer que eles buscam. O prazer de ser reconhecido. O prazer de ser ovacionado. E eu sei que há bons prazeres também que nós podemos buscar como cristãos. Não há problema. Que é uma coisa mais maravilhosa que comer, gente. Comer é glória. Comer é bênção. Não de forma exagerada, claro, né? Porque é pecado também. Mas não apenas o prazer de comer para cristãos. O prazer de ser honesto e não se dobrar diante de um serviço onde todos fazem o que é errado, mas você permanece ali como Daniel, onde todo mundo é corrupto, mas você é honesto. Oh Deus, esses prazeres não há problema buscarmos. E a terceira personagem que nós vemos para encerrar aqui é o apóstolo Pedro. Põe ali, por favor. Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo. Esses discípulos eram únicos. Eles não eram reis. Eles estavam mais para o povão. Só que mesmo assim, eles descobriram quem era Jesus Cristo. Porque a massa, via de regra, segue ali o efeito manada. É uma pequena parcela que pensa diferente. Pode ver. O cristianismo é pequeno. Por mais que o número tenha crescido a cada dia, segundo o IBGE, coisa que eu não acredito na fonte deles. Mas os cristãos sempre foram uma pequena parcela. Mas uma pequena parcela diferente. E é para isso que Jesus chamou a mim e a você para ser. Sermos diferentes da maioria. Não sermos como todos, mas sermos diferentes. E se você reparar o reflexo da humanidade, oh Deus, quão tristes os homens são. Para a maioria dos homens, eles se preocupam em se preparar uma vida toda para ganhar dinheiro. Este é o objetivo de muitos. Poucos se preparam para se desenvolver como ser humano. Para ter um caráter mudado, um caráter transformado. A maioria estuda com qual objetivo? A maioria estuda com o objetivo de passar no vestibular, mas é uma pequena parcela pífia que estuda apenas para obter um conhecimento de verdade. Por que você está estudando isso? Vai fazer concurso? Vai fazer alguma prova? Não, é porque eu quero aprender. Quantas pessoas você vê assim? Quantas? Quase ninguém. A maioria aprende a trabalhar e a lutar para comprar uma casa. Poucos se preparam e se dedicam para construir uma família. Para saber o que é ser um homem dentro de casa, para saber o que é ser uma mulher no lar, o que é ser mãe, o que é ser pai. A maioria procura, quando procura Jesus Cristo, apenas procura pão e libertação política. A minoria busca a Deus por conta de glória eterna, por querer ver o caráter transformado. Eu não sei quanto a você, mas eu oro todos os dias dizendo: oh Deus, eu tenho tanta coisa para mudar. Que a minha impaciência seja vencida nesse ano. Que o meu mau humor, às vezes, muitas vezes, com os meus filhos, fique para trás. Oh Deus, muda a minha vida, porque eu sei o quanto eu tenho que mudar.
Eu e você devemos procurar essas coisas, sermos transformados em homens e mulheres melhores, porque nós somos chamados para sermos diferentes, para não andarmos no trilho da maioria, porque na maioria das vezes, esta maioria está indo para o caminho errado. Só que eu sei, você olha, mas está todo mundo indo para cá, só eu vou para o caminho errado? Ou melhor, só eu vou contra este caminho? E às vezes ficamos acusados. Para terminar, eu lembro que um dos textos mais espetaculares que foi escrito na nossa língua portuguesa, não só texto, né, o livro todo, Os Lusíadas de Camões, mas se tem algo que é espetacular, que eu aconselho você a decorar, a ter em mente, é a primeira estrofe de Os Lusíadas. Sabe, né, Os Lusíadas fala a história de Vasco da Gama, dos portugueses que eles saem de Portugal rumo a caminho das Índias. E, meu irmão, não tinha o GPS hoje em dia para saber para onde vai as coisas, não. Eles acreditavam às vezes que a Terra era plana, hoje acreditam também, né? Era quadrada, que, olha, a gente vê ali, mas depois cai, porque os barcos sumiam no horizonte. Você imagina como esses homens saíam, deixando família, deixando esposa, sem saber se voltava. Precisava coragem. Diz assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos de guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. É claro, né? Eu sei que às vezes você ouve isso aqui de primeira, entendi nada. Na escola, a primeira vez que eu fui aprender isso aqui, falei, gente, a pior coisa do mundo é literatura. Não dá para entender. Mas aí você precisa se esforçar um pouquinho. Barões assinalados ali eram de fato pessoas destacadas, pessoas que não eram comuns. São esses tipos de pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas, no reino de Deus. E aonde eles estiverem, pessoas que não são como a maioria, pessoas de coragem, por mares nunca dantes navegados, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Ou seja, não sabemos se teremos força, porque estamos indo para o desconhecido. Mas são esses homens que são eternizados, e é deles que nós lembramos. Porque eles foram diferentes da maioria. Coragem. Eu e você precisamos de coragem para não andar pela estrada que todos andam. Para não andar como gado, como boiada, seguindo o que todos seguem. O cristão foi chamado para ser diferente. Por quê? Ele é o único que sabe quem é Deus de verdade. Nós sabemos quem é Deus. A multidão, o rei, os ricos, eles não sabiam. Agora, aquele povinho, pela graça de Deus, foi dado a eles a revelação de quem era Jesus Cristo. E saber quem é Jesus Cristo, queridos, é de suma importância para a sua vida em todas as áreas. Primeiro, porque a Escritura vai dizer que Jesus Cristo é a vida eterna. Não é isso que ele diz? Eu sou a vida eterna. Conhecer a Cristo é a vida eterna. Ele é a fonte de todo o conhecimento. O Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, ou seja, o começo, o fim, tudo está em Jesus Cristo. O Salmo vai dizer que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Por que hoje muitas famílias andam em trevas? Porque a vida delas não está firmada na palavra, na luz da palavra, mas está firmada às vezes no conselho do Luciano Huck, Domingão. Esses artistas que ouvem o outro falar de amor e dizem, gente, é isso que eu preciso. Como uma família vai dar certo, sendo que alguém se espelha em uma pessoa romântica como Fábio Júnior, que é tão romântico e que entende tanto de amor que casou 652 vezes. Como vai dar certo? Não há possibilidade. Saber quem é Jesus Cristo é poder. Jesus Cristo, uma vez, os soldados chegam diante deles e eles não sabiam que Jesus era comum. E eles perguntam, quem é Jesus Cristo? E ele diz, eu sou. Ele diz, eu sou, e vários caem por conta do manifestar do poder dele. Esse é o Deus ao qual eu e você cremos. Nós não cremos em uma ideia iluminista. Nós não cremos em uma teoria.
Nós cremos, de fato, num Deus que tem mais do que poder de libertar do vício, que tem o poder de transformar o caráter, que tem o poder de fazer aquele pai de família que só sabia trair, bater na esposa, não dar atenção para os filhos. Este Deus ao qual nós cremos, esse Jesus Cristo aqui, que você precisa saber quem é. Ele é o único que tem o poder de transformar. Não queremos numa ideia abstrata, e sim numa pessoa que é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Este é o problema da maioria das pessoas. Elas procuram felicidade em coisas, procuram sabedoria em coisas, em pessoas. Não estou dizendo que pessoas não têm coisas a nos acrescentar, óbvio que tem. Muitas. Só que a sabedoria deste mundo vai ser usada apenas aqui. Cristo Jesus é aquilo que eu e você devemos buscar constantemente. Por isso, nós temos que ter por objetivo crescer no conhecimento do Senhor, constantemente. Você não apenas se dar por satisfeito por vir, ouvir uma pregação e ir embora, mas não, venha, ouça, anote, ouça novamente, estude o texto, leia livros que expliquem sobre a Escritura, cresça espiritualmente, porque o nosso Deus é rico em conhecimento, e Ele deu a mim e a você, um povo humilde, simples, pecador, deu a mim e a você o privilégio de conhecê-lo, e que neste primeiro culto do ano nós venhamos a colocar isso como objetivo. Que você não venha se comparar com ninguém, mas que você chegue no final deste ano, pela graça de Deus, olhando para trás e dizendo, eu não sou aquilo que eu queria, mas graças a Deus eu já não sou aquilo que eu era. Amém, meus queridos?